Memórias de um operador da Bolsa. Capítulo 16. Palpites. Como as pessoas querem palpites? Elas desejam não só receber, mas também dar. A voracidade envolvida, ou vaidade. É muito divertido, algumas vezes, observar pessoas realmente inteligentes procurando por eles. E aquele que dá os palpites não hesita quanto à qualidade, pois aquele que os recebe não está buscando, na realidade, bons palpites, mas qualquer palpite. Trazendo bons resultados, melhor. Se não, espera ter melhor sorte com o próximo. Eu estou pensando no cliente comum da corretora comum. Há um tipo de promotor ou manipulador que acredita nas sugestões acima de qualquer suspeita. Um bom fluxo de palpites é considerado por ele como um tipo sublime de trabalho publicitário. A melhor informação mercadológica do mundo, pois, desde que os que buscam e os que dão invariavelmente os passam, a transmissão dos palpites torna-se uma espécie de corrente interminável de anúncios. O promotor dos palpites trabalha com a ilusão de que nenhum ser humano vivo pode resistir a uma informação, se esta for apropriadamente dada. Ele estuda a arte de imitá-las artisticamente. Eu recebo palpites a centenas, todos os dias, de todos os tipos de pessoas. Vou lhe contar uma história a respeito de Borneo Team. Você se lembra quando as ações foram emitidas? Foi no auge do período de prosperidade no mercado. O grupo de promotores tinha recebido a recomendação de um banqueiro muito esperto e decidiu providenciar o capital e fazer os acordos necessários para formar a nova companhia no mercado imediatamente, ao invés de deixar que uma associação cuidasse da subscrição. Era uma boa recomendação. O único erro que os membros do grupo cometeram originou-se da inexperiência. Eles não sabiam o que o mercado de ações era capaz de fazer durante um louco período de alta, e, ao mesmo tempo, eles não eram inteligentemente liberais. Eles concordavam com a necessidade de vender a ação a preços altos, a fim de torná-la vendável, mas iniciaram a negociação num patamar em que os operadores e aventureiros especuladores não poderiam comprar sem receios. Por direito, os promotores deveriam ter ficado com aquilo encalhado, mas no selvagem mercado em alta, sua voracidade acabou por ser absoluta moderação. O público estava comprando qualquer coisa que fosse adequadamente recomendada. Investimentos não eram desejados. A demanda era por dinheiro fácil, pelo lucro certo do jogo. O ouro estava jorrando no país através das enormes compras de material bélico. Disseram-me que os promotores, enquanto faziam seus planos para lançar as ações da Borneo, estabeleceram os preços de abertura por 3 vezes antes que sua primeira transação fosse oficialmente registrada para benefício do público. Eu tinha sido convidado para fazer parte do grupo e analisei a oferta, mas não aceitei, porque se há alguma manobra para ser feita, gosto de fazer por mim mesmo. Opero com base em minhas próprias informações e sigo meus próprios métodos. Quanto a Borneo Team, foi lançada, sabendo quais eram os recursos do grupo e a que eles tinham planejado fazer, e também sabendo do que o público era capaz, comprei 10.000 ações durante a primeira hora do dia. Sua estreia no mercado teve sucesso, pelo menos até aquele ponto. Na realidade, os promotores acharam a demanda tão aquecida que decidiram que seria um erro perder tantas ações tão rapidamente. Eles descobriram que eu tinha adquirido minhas 10.000 ações ao mesmo tempo em que descobriram que eles provavelmente seriam capazes de vender cada ação que possuíam, se meramente fixassem o preço 25 ou 30 pontos acima. Eles, consequentemente, concluíram que o lucro nas minhas 10.000 ações tiraria um grande pedaço dos milhões que eles sentiam já estavam prontos para serem depositados em suas contas. Então,
eles realmente interromperam suas operações artistas e tentaram fazer com que eu caísse fora. Mas eu simplesmente esperei e observei. Eles me abandonaram, considerando um mau negócio, porque não queriam que o mercado se afastasse do seu controle. E então começaram a forçar o preço para cima, sem perder nenhuma ação que pudesse ser evitada. Eles viram a extraordinária altura que alcançou o preço das outras ações e começaram a pensar em bilhões. Ora, quando a Borneo Team atingiu 120, deixei que eles comprassem minhas 10.000 ações. Isso conteve a alta. E os administradores do grupo afrouxaram seu processo de empurrar os preços para cima. Na recuperação geral seguinte, eles tentaram novamente criar um mercado forte para a ação, colocando um pequeno número, mas a publicidade mostrou-se razoavelmente cara. Finalmente, eles fizeram com que o preço chegasse a 150. Mas a florescência do mercado comprador tinha acabado, e então o grupo foi compelido a negociar todas as ações que puderam, no caminho de queda nas cotações, com aquelas pessoas que amam comprar após uma boa redução nos preços, com a ilusão de que uma ação que uma vez foi vendida a 150 deve estar barata a 130 e ser uma grande ninharia a 120. Além disso, eles passaram o palpite primeiro aos corretores de pregão, que sempre são capazes de criar um mercado temporário, e depois para os corretores. Cada pequena coisa ajudou, e o grupo estava utilizando cada dispositivo conhecido. O problema era que o tempo de comprar ações tinha passado. Os tolos tinham engolido outras iscas. O grupo da Borneo não viu isso, ou não veria. Eu estava em Palm Beach com minha esposa. Um dia, ganhei um pouco de dinheiro na Gridley e, quando cheguei em casa, dei à Sra. Livingston uma nota de $500, tirados dessa negociação. Foi uma curiosa coincidência, mas naquela mesma noite ela encontrou, num jantar, o presidente da Borneo Team Company, um tal de Sr. Wiesenstein, que tinha se tornado um administrador do grupo das ações. Nós não entendemos, a não ser algum tempo depois, que este Wiesenstein fez uma manobra deliberada para se sentar ao lado da Sra. Livingston durante o jantar. Ele fez seus planos para se mostrar particularmente gentil com ela e conversou de maneira muito divertida. No final, ele lhe falou muito confidencialmente. Sra. Livingston, vou fazer umas coisas que nunca fiz antes. Estou muito feliz em fazer isso porque você sabe exatamente o que significa. Ele parou e olhou ansioso para a Sra. Livingston para se certificar de que ela era não só esperta, mas também discreta. Ela pôde ler isso em sua face, claro como se estivesse escrito. Mas tudo o que ela disse foi sim. Sim, Sra. Livingston, foi um enorme prazer conhecer a senhora e seu marido. E quero provar que sou sincero quando digo isso, porque espero ver muito a ambos. Tenho certeza que não tenho que avisar que o que vou dizer é estritamente confidencial. E então ele sussurrou. Se você comprar algumas Borneo Team, vai ganhar muito dinheiro. Você acha? Ela perguntou. Um pouco antes de deixar o hotel, ele falou, recebi algumas mensagens com notícias que não serão conhecidas pelo público por muitos dias ainda. Vou comprar tantas ações quanto possa. Se você comprar algumas na abertura de amanhã, estará comprando ao mesmo tempo e ao mesmo preço que eu. Dou-lhe minha palavra de que a Borneo Team vai subir, com certeza. Você é a única pessoa para quem falei isso, absolutamente a única. Ela lhe agradeceu e então lhe disse que não sabia nada a respeito de especulação com ações. Mas ele lhe assegurou que não era necessário para ela saber mais do que aquilo que ele lhe havia dito. Para ter certeza de que ela tinha entendido corretamente, ele repetiu seu aviso. Tudo o que você tem que fazer é comprar tanta Borneo Team quanto desejar.
Posso dar minha palavra de que, se o fizer, não irá perder um centavo. Nunca antes disse a uma mulher ou a um homem para comprar qualquer coisa em minha vida, mas tenho tanta certeza de que esta ação não irá parar neste lado dos 200 que queria que você ganhasse algum dinheiro. Não posso comprar eu mesmo todas as ações, você sabe. E se alguém, além de mim, vai se beneficiar com a alta, eu preferiria que fosse você a um estranho. Muito mais. Eu lhe contei confidencialmente, porque sei que você não vai contar a ninguém. Aceite minha palavra, Sra. Livingston, e cumpre Borneltin. Ele foi muito cuidadoso a respeito do assunto, e teve tanto sucesso em impressioná-la, que ela começou a pensar que tinha encontrado um excelente uso para os $500 que eu tinha lhe dado naquela tarde. Aquele dinheiro não lhe custara nada e não fazia parte de sua mesada. Em outras palavras, era dinheiro permitido para se perder se a sorte estivesse contra ela. Mas ele tinha dito que ela ganharia com certeza. Seria agradável para ela ganhar dinheiro por sua própria conta e me contar tudo sobre isso depois. Bem, na manhã seguinte, antes do mercado abrir, ela foi ao escritório da Harding e disse ao gerente: Sr. Halley, quero comprar algumas ações, mas não quero que sejam computadas na minha conta regular, porque não quero que meu marido saiba nada sobre isso até que eu tenha ganho algum dinheiro. Você pode arranjar isso para mim? Halley, o gerente, disse: sim, podemos abrir uma conta especial. Qual é a ação e quanto dela você quer comprar? Ela lhe deu os $500 e lhe disse: escute, por favor, não quero perder mais do que este dinheiro. Se ele se for, não quero lhe dever nada. E lembre-se, não quero que o Sr. Livingston saiba de nada a este respeito. Compre tantas Borneltin quanto possa com este dinheiro na abertura. Halley pegou o dinheiro e lhe falou que nunca diria uma só palavra a nenhuma alma, e lhe comprou 100 ações na abertura. Acho que elas conseguiu a 108. A ação foi muito negociada naquele dia e fechou com um avanço de 3 pontos. A Sra. Livingston estava tão encantada com sua façanha que era tudo o que podia fazer sem me contar nada a respeito. Acontece que eu estava cada vez mais acreditando numa queda do mercado em geral. A atividade em comum da Borneltin chamou minha atenção. Não achei que fosse a hora certa para uma ação avançar, muito menos uma como aquela. Tinha decidido começar minhas operações de venda naquele mesmo dia, e comecei vendendo aproximadamente 10.000 ações da Bornel. Se eu não o tivesse feito, acho que a ação teria subido 5 ou 6 pontos ao invés de 3. No dia seguinte, vendi 2.000 ações na abertura e mais 2.000 um pouco antes do fechamento, e a ação caiu para 102. Halley, o gerente da filial da Harding Brothers de Palm Beach, estava esperando que a Sra. Livingston fosse até lá na terceira manhã. Ela normalmente passava por ali ao redor das 11 para ver como estavam as coisas, e eu estava fazendo algo. Halley puxou-a de lado e falou: Sra. Livingston, se você quer que eu mantenha sua posição com as 100 ações da Borneltin, terá que me dar mais margem. Mas não tenho mais, ela disse. Posso transferi-las para sua conta regular, ele falou. Não, ela objetou, porque assim Livingston ficará sabendo a seu respeito. Mas a conta já mostra um prejuízo de... Ele começou. Mas eu lhe disse claramente que não queria perder mais do que $500. Eu não queria perder nem isso, ela disse. Eu sei, Sra. Livingston, mas eu não quis vendê-las sem lhe consultar. E agora, a não ser que você me autorize a mantê-las, vou encerrar a posição. Mas ela se comportou tão bem naquele dia que eu as comprei, ela falou, que não acreditava que se comportaria dessa maneira tão rápido. Você não achou também? Não, respondeu Halley, não achei.
eles tinham que ser diplomáticos nas corretoras. O que está havendo de errado com ela, Sr. Halley? Halley sabia, mas não podia dizer a ela sem me denunciar. E o negócio de um cliente é sagrado. Então ele disse: não soube de nada especial sobre ela, de uma maneira ou de outra. Aí vai ela, e o movimento é de baixa. Ele apontou para o painel de cotações. A Sra. Livingstone contemplou a ação que afundava e lamentou-se. Oh, Sr. Halley, não queria perder meus $500. O que devo fazer? Não sei, Sra. Livingstone, mas se eu fosse você, perguntaria ao Sr. Livingstone. Não, ele não quer que eu especule por minha própria conta. Ele me disse isso. Ele compraria ou venderia ações para mim se eu pedisse, mas nunca antes fez nenhuma operação que ele não soubesse tudo a respeito. Eu não ousaria contar-lhe. Estará tudo bem, disse Halley para acalmá-la. Ele é um operador maravilhoso e saberá exatamente o que fazer. Vendo que ela sacudiu violentamente a cabeça, ele acrescentou diabolicamente. Ou então, você coloca 1 ou 2.000 para sustentar suas Bornel. A alternativa fez então com que ela se decidisse. Ela rondou pelo escritório, mas conforme o mercado ficava cada vez mais fraco, ela veio até onde eu sentava, olhando para o quadro, e me disse que queria falar comigo. Fomos ao escritório privativo, e ela me contou toda a história. Então eu simplesmente disse a ela: sua garotinha tola, mantenha suas mãos fora deste negócio. Ela prometeu que o faria, e então lhe dei seus $500 de volta e ela se foi feliz. A ação estava em seu valor nominal naquele momento. Eu percebi o que tinha acontecido. Wittgenstein era uma pessoa astuta. Ele calculou que a Sra. Livingstone me contaria o que lhe havia dito e que eu estudaria a ação. Ele sabia que o aquecimento de uma ação no mercado sempre me atraía e que eu era conhecido por movimentar um lote bem grande. Acho que ele pensou que eu compraria 10 ou 20.000 ações. Foi um dos palpites mais inteligentemente planejados e artisticamente impulsionados de que já ouvi falar. Mas deu errado. Tinha que dar. Em primeiro lugar, a moça tinha, naquele mesmo dia, recebido um rendimento de $500 e estava, consequentemente, com um humor muito mais arrojado que o usual. Ela desejava ganhar algum dinheiro por sua própria conta e, como mulher, dramatizava a tentação de maneira tão atrativa que era irresistível. Ela sabia como eu me sentia a respeito da especulação com ações praticada por pessoas que não conheciam o assunto, e ela não ousou mencionar o problema para mim. Wittgenstein não mediu corretamente seu aspecto psicológico. Ele também estava completamente errado em seu julgamento do tipo de operador que eu era. Eu nunca sigo informações e estava acreditando numa queda de todo o mercado. As táticas que ele pensou que se provariam eficazes para me levar a comprar a Bornel, ou seja, seu aquecimento de 3 pontos de alta, foram precisamente as que me fizeram escolher a Bornel como um ponto de partida quando decidi vender no mercado inteiro. Depois que escutei a história da Sra. Livingstone, fiquei mais entusiasmado do que nunca para vender Bornel. Todas as manhãs, na abertura, e toda a tarde, um pouco antes do fechamento, deixava com que ele tivesse algumas ações regularmente, até que vi uma chance de transformar minhas vendas a descoberto num lindo lucro. Sempre me pareceu que acreditar em palpites era o auge da imbecilidade. Suponho que eu não tenha sido formado da mesma maneira que um operador que segue palpites. Algumas vezes, acho que esses operadores são como bêbados. Existem alguns que não podem resistir ao desejo e sempre buscam aquele estado de embriaguez que consideram indispensável à sua felicidade. É tão fácil abrir seus ouvidos e deixar a sugestão entrar. Ouvir precisamente o que fazer para ser feliz, de uma maneira que você pode facilmente obedecer, é a próxima melhor coisa para ficar feliz. E isso
é um enorme primeiro pane em direção ao cumprimento dos desejos de seu coração. Não é tão voraz ficar cego pela cobiça, quanto é a esperança coberta pela falta de disposição de fazer qualquer coisa. E não é só entre o público que não entende do negócio que você encontra esses inveterados seguidores de palpites. O operador profissional, no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, é quase tão ruim. Estou definitivamente ciente de que nenhum deles guarda noções enganosas da minha parte, porque nunca dou sugestões a ninguém. Se eu dissesse a um homem comum, venda você mesmo 5.000 steel, ele faria isso imediatamente. Mas se eu digo que estou vendido em todo o mercado e lhe dou minhas razões em detalhes, ele encontra problemas em escutar. Depois de eu ter terminado, ele me olha furiosamente por ter desperdiçado seu tempo, expressando meus pontos de vista com relação às condições gerais, ao invés de lhe dar uma informação direta e específica, como um mau filantropo da fita, que é tão abundante em Wall Street. O tipo que ama colmar milhões nos bolsos dos amigos, conhecidos e igualmente dos completos estranhos. A crença em milagres, que todos os homens guardam, nasce da falta de moderação no apego à esperança. Existem pessoas que têm febres de esperança periodicamente. E todos nós conhecemos o bêbado, esperançoso crônico, que se colma à nossa frente como um otimista exemplar. Seguidores de palpites é tudo o que eles realmente são. Tenho um conhecido, um membro da Bolsa de Valores de Nova York, que era um daqueles que pensava que eu era um porco egoísta e de sangue frio, porque eu nunca dava sugestões ou colocava os amigos nas jogadas. Um dia, isso foi há alguns anos, ele estava falando com um jornalista, que casualmente mencionou que tinha escutado, de uma boa fonte, que a JOH ia subir. Este corretor amigo imediatamente comprou 1.000 ações e viu o preço declinar tão rapidamente que teve um prejuízo de $3.500 antes que pudesse interromper suas perdas. Ele encontrou o jornalista 1 ou 2 dias depois, enquanto ainda estava irritado. "Que diabo de palpite você me deu?" ele reclamou. "Qual palpite era?" perguntou o repórter, que não se lembrava. "Sobre a JOH, você disse que conseguiu de uma boa fonte." "E consegui mesmo. Um diretor de uma companhia que é membro do comitê financeiro é que me falou." "Qual deles foi?" perguntou o corretor com ares vingativos. "Se você quer saber," respondeu o jornalista, "foi seu sogro, o Sr. Westlake." "Por que diabos você não me disse que era ele?" gritou o corretor. "Você me custou $3.500. Ele não acreditava em palpites familiares. Quanto mais distante o palpite, mais puro. O velho Westlake era um banqueiro rico e de sucesso, e um estimulador de negócios. Ele correu para John Cates um dia. Cates perguntou-lhe o que ele sabia. "Se você for utilizá-lo, eu lhe darei uma sugestão. Se você não for, pouparei meu fôlego", respondeu o velho Westlake mal-humorado. "Lógico que vou utilizá-la", prometeu Gates alegremente. "Venda Redding. Há 25 pontos certos nisso e possivelmente mais. Mas 25 absolutamente certos", disse Westlake imponentemente. "Estou muito agradecido a você." E o apostador de milhões, Cates, apertou sua mão carinhosamente e saiu em direção ao escritório do seu corretor. Westlake tinha se especializado na Redding. Ele sabia tudo a respeito da companhia e era influente junto aos diretores, de maneira que o mercado para a ação era um livro aberto para ele, e todos sabiam disso. Agora, ele estava alertando o especulador do Oeste para estar vendendo a ação. Bem, a Redding não parou de subir. Alcançou alguma coisa como 100 pontos em poucas semanas. Um dia, o velho Westlake chocou-se com John em Wall Street, mas fingiu que não o tinha visto e estava seguindo seu caminho. John
Chamou, sua face toda sorrisos, e lhe estendeu a mão. O velho Whistler lhe deu a mão aturdido. Quero lhe agradecer pelo palpite que você me deu para Reading, disse Gates. Não lhe dei nenhum palpite, disse Whistler franzindo a testa. Lógico que deu, e foi um belo palpite. Ganhei $60.000. Ganhou $60.000? Certo. Você não se lembra? Você me disse para vender Reading. Então, eu comprei. Sempre ganho dinheiro apostando contra seus palpites, Whistler, falou alegremente John Cates. Sempre. O velho Whistler olhou para o rude homem do oeste e logo observou com admiração. Cates, que homem rico eu seria se tivesse a sua inteligência. Outro dia, encontrei com o Sr. W. A. Rogers, o famoso cartunista, cujos desenhos de Wall Street os corretores tanto admiram. Suas tiras diárias no New York Herald por muitos anos deram prazer a milhares. Bem, ele me contou umas histórias. Aconteceu um pouco antes de entrarmos na guerra com a Espanha. Ele estava passando uma tarde com um corretor amigo. Quando ele se foi, pegou seu chapéu de corrida de cavalos do cabide, pelo menos ele pensou que fosse seu chapéu, pois era do mesmo modelo, e o vestiu perfeitamente. Wall Street, naquela época, não estava pensando e falando em outra coisa a não ser na guerra com a Espanha. Estava para haver uma ou não? Se estava para haver uma guerra, o mercado cairia, não tanto por nossas próprias vendas, quanto pela pressão dos europeus que tinham nossas ações. Se a paz se mantivesse, seria coisa certa comprar ações, já que tinha havido declínios consideráveis induzidos pelo alarde sensacionalista dos papéis amarelos. O Sr. Rogers contou-me o resto da história da seguinte maneira. Meu amigo, o corretor em cuja casa eu tinha estado na noite anterior ficou na bolsa no dia seguinte, ansiosamente debatendo em sua mente em que lado do mercado deveria jogar. Ele considerou todos os prós e contras, mas era impossível distinguir o que eram rumores e o que eram fatos. Não havia notícias autênticas para guiá-lo. Em certo momento, ele pensava que a guerra seria inevitável, e no seguinte, ele quase se convencia de que era completamente o contrário. Sua perplexidade deve ter causado um aumento de sua temperatura, pois ele tirou seu chapéu de corridas para secar sua testa febril. Ele não podia dizer se deveria comprar ou vender. Aconteceu de ele olhar dentro de seu chapéu. Ali, em letras douradas, estava a palavra guerra. Aquele era todo o palpite de que ele necessitava. Não era um palpite da providência através do chapéu? Então, ele vendeu uma bolada de ações. A guerra foi devidamente declarada. Ele liquidou a posição na baixa e ganhou uma boa soma. E então, Rogers terminou. Eu nunca consegui aquele chapéu de volta. Mas a história premiada de palpites de minha coleção diz respeito a um dos mais populares membros da Bolsa de Valores de Nova York, J.T. Hood. Um dia, um outro corretor de pregão, Bert Walker, disse-lhe que tinha feito um bom trabalho para um proeminente diretor da Atlantic Southern. Em retribuição, o agradecido diretor disse-lhe para que comprasse todas as Atlantic Southern que pudesse. Os diretores iam fazer algo que colocaria a ação para cima, em pelo menos 25 pontos. Não eram todos os diretores que estavam na transação, mas a maioria votaria como se queria. Bert Walker concluiu que a taxa de dividendos ia ser aumentada. Ele contou a seu amigo Hood, e cada um deles comprou algumas milhares de ações da Atlantic Southern. A ação estava muito fraca, antes e depois de eles comprarem. Mas Hood disse que isso obviamente visava facilitar a acumulação pelo grupo dos diretores, liderado pelo agradecido amigo de Bert. Na quinta-feira seguinte, depois do fechamento do mercado, os diretores da Atlantic Southern encontraram-se e não distribuíram os dividendos.
A ação baixou 6 pontos nos primeiros 6 minutos de negociação da manhã da sexta-feira. Bert Walker estava tremendamente irritado. Ele chamou o agradecido diretor, que estava com o coração partido com relação ao assunto e muito arrependido. Ele disse que se havia esquecido que tinha dito ao Walter para comprar. Aquela foi a razão pela qual ele tinha negligenciado em lhe telefonar para lhe dizer que houve uma mudança nos planos da facção dominante do conselho. O diretor, com remorsos, estava tão ansioso para se redimir que deu a Bert um outro palpite. Ele gentilmente explicou que alguns colegas seus queriam comprar a ação barata e, contra seu julgamento, recorreram a um trabalho ordinário. Ele teve que se render para ganhar seus votos. Mas agora que eles todos tinham acumulado seus lotes completos, não havia nada para interromper o avanço. Era duplamente seguro, um exemplo certo, comprar a Atlantic Southern agora. Bert não só o perdoou, mas apertou a mão do grande financista cordialmente. Naturalmente, ele se apressou para encontrar seu amigo e vítima companheira, Rude, para comunicar as boas novas a ele. Eles iam ganhar uma bolada. Um palpite para uma alta da ação tinha sido dada antes e eles compraram. Mas agora estava 15 pontos abaixo. Aquilo fazia a alta ser coisa certa. Então eles compraram 5.000 ações em conta conjunta. Como se eles tivessem tocado um sino para dar a partida, a ação caiu violentamente, devido ao que eram, obviamente, vendas internas. 2 especialistas animadamente confirmaram as suspeitas. Rude vendeu suas 5.000 ações. Quando acabou de fazê-lo, Bert Walker disse a ele: se aquele maldito falso informante não tivesse ido para a Flórida antes de ontem, eu iria virá-lo pelo avesso. Sim, eu iria. Mas você vem comigo. Para onde? Perguntou Rude. Ao posto telegráfico. Quero que você mande para aquele fedorento um telegrama que ele nunca esquecerá. Venha. Rude foi. Bert seguiu o caminho para o posto telegráfico. Ali, levado por seus sentimentos, eles tinham perdido bastante nas 5.000 ações. Ele compôs uma obra-prima de insultos. Ele leu para Rude e terminou. Isso vai chegar bem perto de lhe mostrar o que penso dele. Ele estava prestes a estendê-lo em direção ao funcionário quando Rude disse: espere, Bert. Qual o problema? Eu não mandaria isso, avisou Rude seriamente. Por que não? Esbravejou Bert. Vai fazer com que ele fique furioso como o diabo. É o que nós queremos, não é? Disse Bert, olhando surpreso para Rude. Mas Rude sacudiu sua cabeça em desaprovação e falou com toda a seriedade. Nós nunca mais vamos conseguir nenhum palpite dele se você mandar este telegrama. Um operador profissional realmente disse aquilo. Agora, qual a utilidade de falar a respeito dos tolos receptores de palpites? Homens não escutam os palpites porque são completos imbecis, mas porque eles gostam destes coquetéis de esperança, dos quais falei antes. A receita do velho barão de Rothschild para chegar à riqueza aplica-se com maior força que nunca para a especulação. Alguém lhe perguntou se fazer dinheiro na Bolsa de Paris não era um problema muito difícil. E ele respondeu que, ao contrário, ele achava que era muito fácil. Isso porque você é muito rico, objetou o entrevistador. Não é por isso. Encontrei uma maneira fácil e sou fiel a ela. Eu simplesmente não posso evitar ganhar dinheiro. Vou lhe contar meu segredo se você quiser. É este. Eu nunca compro no fundo e sempre vendo muito cedo. Investidores são uma diferente espécie de gatos. A maioria deles procura fortemente por listas, estatísticas de ganho e todo tipo de dados matemáticos, como se aquilo significasse fatos e certezas.
O fator humano é minimizado via de regra. Poucas pessoas gostam de comprar como um negócio de um homem só. Mas o investidor mais esperto que já conheci era um homem que começou sendo um encrenqueiro da Pensilvânia, continuou sua trajetória vindo para Wall Street e participando de uma grande transação de Russell Sage. Ele era um grande pesquisador, um perseverante homem do Missouri. Ele acreditava em fazer suas próprias perguntas e em fazer suas observações com seus próprios olhos. Não fazia uso dos óculos de outros homens. Isso foi há muitos anos. Parece-me que ele tinha algumas Atkinson. Logo ele começou a escutar inquietantes notícias a respeito da companhia e sua administração. Disseram-lhe que o Sr. Hayard, o presidente, ao invés de ser o prodígio que diziam, na realidade era um administrador muito extravagante, com a imprudência estava rapidamente empurrando a empresa para uma confusão. Haveria o diabo para pagar no inevitável dia do ajuste de contas. Este era precisamente o tipo de notícia que era como um sopro de vida para o encrenqueiro da Pensilvânia. Ele correu a Boston para entrevistar o Sr. Hayard e lhe fazer algumas perguntas. As questões consistiam da repetição das acusações que ele tinha escutado e perguntas ao presidente da Atkinson, Topeka e Santa Fe Railroad sobre sua veracidade. O Sr. Hayard não só negou as alegações enfaticamente, mas disse ainda mais. Ele prosseguiu, provando com números que as fontes daquelas alegações eram mentirosos maliciosos. O encrenqueiro da Pensilvânia perguntou por informações exatas, e o presidente deu-as a ele, mostrando-lhe o que a companhia estava fazendo e como estava financeiramente a cada centavo. O encrenqueiro da Pensilvânia agradeceu ao presidente Hayard, voltou a Nova York e imediatamente vendeu todas as suas ações da Atkinson. Aproximadamente uma semana depois, usou todos os seus fundos disponíveis para comprar um grande lote da Delaware, Lackawanna e Western. Anos mais tarde, estávamos conversando a respeito de transações de sorte e ele citou seu próprio caso. Ele explicou o que o induziu a fazer aquilo. Você vê, ele disse, eu reparei que o presidente Hayard, quando escreveu os números, tirou folhas de papel de um compartimento especial de sua mesa de mogno. Era um papel muito bonito e fino, com seu nome e endereço lindamente gravados em 2 cores. Não era só muito caro, mas pior, era desnecessariamente caro. Ele escreveu alguns números numa folha para me mostrar exatamente o que a companhia estava ganhando em certas divisões, ou para provar como eles estavam cortando despesas ou reduzindo custos operacionais. E então ele amarrotou a folha de papel caro e jogou no cesto de lixo. Logo, ele quis me impressionar com as economias que eles estavam introduzindo e alcançou uma folha nova de bonito papel com um cabeçalho em 2 cores. Uns poucos números e, bingo, para dentro do lixo. Mais dinheiro perdido sem hesitar. Ocorreu-me que, se o presidente era deste tipo de homem, ele dificilmente seria do tipo que insiste em ter ou recompensar assistentes que sejam econômicos. Consequentemente, decidi acreditar nas pessoas que me haviam dito que a administração era extravagante, ao invés de aceitar a versão do presidente, e vendi as ações da Atkinson que eu tinha. Aconteceu de eu ter a oportunidade de ir aos escritórios da Delaware, Lackawanna e Western alguns dias depois. O velho Sam Sloan era o presidente. Seu escritório era o mais próximo da entrada e sua porta estava bem aberta, estava sempre aberta. Ninguém podia entrar dentro dos escritórios naqueles dias e não ver o presidente da companhia sentado em sua mesa. Qualquer homem podia entrar e fazer negócios com ele no mesmo momento, se ele tivesse algum negócio para fazer. Os repórteres financeiros
Costumavam me dizer que eles nunca tiveram que fazer rodeios com o velho San Sloan, mas perguntariam suas questões e conseguiriam um sim ou não direto, não importando quais pudessem ser as necessidades dos outros diretores no mercado de ações. Quando entrei, vi que o velho homem estava ocupado. Pensei inicialmente que ele estava abrindo sua correspondência, mas depois que entrei e cheguei perto de sua mesa, vi o que ele estava fazendo. Aprendi mais tarde que fazer aquilo era um costume diário seu. Depois que a correspondência estava separada e aberta, ao invés de jogar fora os envelopes vazios, ele os apanhava e levava ao seu escritório. Em seus momentos de folga, ele rasgaria toda a volta do envelope. Aquilo lhe dava 2 pedaços de papel, cada um deles com um lado branco. Ele os empilharia e depois os distribuiria para serem usados como blocos improvisados, para os cálculos, como aqueles que Hart tinha feito para mim nos papéis timbrados. Não havia o desperdício de envelopes vazios e nem o desperdício dos momentos disponíveis do presidente. Tudo utilizado. Ocorreu-me que, se aquele era o tipo de homem que a Delaware, Lackawanna e Western tinha para presidente, a companhia era administrada economicamente em todos os departamentos. O presidente providenciaria isso. Lógico que eu sabia que a companhia estava pagando dividendos regulares e tinha um bom patrimônio. Comprei todas as ações dele que pude. Desde aquele tempo, o capital foi dobrado e quadruplicado. Meus dividendos anuais chegam à quantia do meu investimento inicial. Ainda tenho minhas Delaware. A Atkinson foi para as mãos de um liquidante poucos meses depois que viu o presidente jogando folha após folha do fino papel com timbre de 2 cores dentro da cesta de lixo, para me provar com números que ele não era extravagante. E a beleza da história é que ela é verdadeira e que nenhuma outra ação que o encrenqueiro da Pensilvânia pudesse ter comprado teria provado ser um investimento tão bom como a Delaware.